Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento, há quase 10 anos do ar, levando sempre informação, trazendo pessoas aqui para falar o que rola na cidade. Nós tivemos aí no dia 7 de agosto, 19 anos da Lei Maria da Penha, uma lei importantíssima, necessária e fundamental, porque no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é assassinada. E não só no Brasil, como em Ribeirão Preto. E para falar desse assunto, eu estou trazendo aqui duas especialistas do Conselho da Mulher para abordar essa questão, para alertar você, mulher, que está em casa, assiste nosso programa, e você que é homem também, que tem que ser parceiro nessa luta. Está aqui comigo ela que é vice-presidente do Sindicato de Servidores Municipais, aqui de Ribeirão Preto, Guatapara e Pradópolis, e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ribeirão Preto, Cláudia Almeida Torres. Prazer ter você aqui, tudo bem, querida? Prazer é meu, olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Satisfação e, claro, a Nayara Bueno Nonato, que é advogada especialista em direito da família e sucessões e também conselheira lá do Conselho Municipal da Mulher. Prazer ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu. Olá para todos que nos assistem. Satisfação ter vocês aqui. Inclusive, agradecer a nossa amiga Giane, que é do Conselho, né, professora, que até entrou em contato com a gente para falar, né, do trabalho que vocês realizam lá do Conselho Municipal da Mulher. Então, para iniciar esse bate-papo nosso, eu acho que é importante vocês ressaltarem a importância desse dia 7 de agosto, né? Que é uma lei, a Lei Maria da Penha, que parece que é a única no mundo, é isso? Em termos de avanço, né, aos direitos da mulher, realmente a Lei Maria da Penha ela é a única no mundo. Nós estamos muito felizes de termos aqui no Brasil uma lei como essa, mas, infelizmente, não há muito a se comemorar. Nós podemos comemorar, sim, o fato de avançarmos juridicamente, até evoluir no sentido de punir, de qualificar os agressores, mas, infelizmente, a cada 6 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Mesmo com a lei, né, que é uma lei... Doutora, você poderia, para quem está em casa, falar sobre o que hoje a pessoa que é enquadrada na Lei de Maria da Penha, né, o agressor, o que ele vai enfrentar? Bom, a Lei Maria da Penha ela é uma lei ampla, né? Então ela traz, ela qualifica esse agressor e traz os tipos de violência, porque comumente as pessoas acham, né, Cláudia, que a violência ela é só aquela violência física. E, na verdade, nós temos 5 tipos principais de violência que a mulher sofre. Então, a violência física, a violência psicológica, violência moral, patrimonial e sexual. Então, a partir do momento que a gente dá a visibilidade que essa lei traz punição e individualiza esses comportamentos, é uma maneira da gente conseguir trazer punições severas, trabalhando não só a esfera do legislativo, mas órgão público, todo o poder público tem que estar envolvido, e eu digo mais, né, é um convite aqui a toda a sociedade civil para entrar nessa luta conosco, porque, igual você disse, não é uma questão só das mulheres, claro. É uma questão a nível de sociedade civil. A gente está falando de evolução de pensamento a nível social. Sim. Então, tudo isso interessa. Então, a gente tem aí, muito embora tenhamos esses números alarmantes cada vez mais, né, fatidicamente as notícias que nós acompanhamos nas mídias, ainda assim tem muito trabalho sendo feito, né, e a evolução dos regramentos jurídicos nos últimos anos, né? Nós temos ainda alguns aparatos legais de evolução para as temáticas de enfrentamento à violência contra a mulher. E sobre a aplicação da lei aqui em Ribeirão Preto, né? Como que vocês avaliam sobre os números da nossa cidade? Como o poder público tem tratado esses encaminhamentos? Olha, eu gostaria de dizer que foi uma luta muito árdua de inúmeras mulheres que nos antecederam, que estão lado a lado no dia a dia nessa luta. Foram décadas de luta, mas hoje nós temos 2 varas da violência. 2 varas da violência em Ribeirão Preto. Queria agradecer ao doutor Caio, a doutora Daniele, os 2 juízes das varas, que têm feito um trabalho brilhante. Também o Ministério Público, na pessoa do doutor Cláudio. Eu acredito que nós tenhamos um grande avanço nessa questão da lei em Ribeirão Preto. Entendi. E com a Delegacia da Mulher 24 Horas também, que
que é uma pauta antiga e parece que já vai iniciar os trabalhos esse ano. Isso eu também gostaria de abordar. Também é uma luta árdua de muitos e muitos anos, de muitas mulheres que juntas, não só do Conselho da Mulher, mas das entidades, das ONGs, mulheres de luta, de resistência, nós conseguimos trazer a Delegacia da Mulher 24 horas para Ribeirão Preto. Foi um excelente, um grande avanço. Agora nós teremos um prédio próprio, muito em breve. No momento, ainda está no prédio antigo, da Arnaldo Vitaliano, que não é um prédio adequado, mas hoje nós temos uma realidade, que é a Delegacia da Mulher 24 horas. Ela já começou ela já está vigente, já estão trabalhando as delegadas, todas as pessoas, os trabalhadores que lá estão. Muito obrigada em nome de todas as mulheres que sofrem violência aqui em Ribeirão Preto. E é 24 horas? Sim, é 24 Olha horas. Só, então a mulher tem um problema de uma agressão, uma ameaça, é só entrar em contato. Vocês sabem o número, assim, para a gente divulgar aqui? Lembra de cabeça? Não, a gente pesquisa aqui. Porque é importante até, né, passar para quem está em casa. 190. A mulher, ela pode, a mulher vítima de violência, ela se dirige até a DDM, né, a Delegacia da Mulher, a qualquer hora. Ela pode fazer isso também via online, né? Mas, indo até a delegacia, ela vai ter todo um aparato de atendimento especializado. Humanizado, sem julgamento. Isso que é importante. Isso é importante porque a gente também trabalha muito nessa luta, né, Cláudia, para não revitimizar essas mulheres. Porque muitas mulheres vítimas de violência acabam sendo desestimuladas a buscar as delegacias, né, os poderes públicos, judicial, etc., porque tem medo de chegar lá e serem revitimizadas, serem expostas, né, violadas outras vezes, descredibilizadas quando elas relatam aquela violência. E essa é uma das lutas que nós tentamos propagar a mensagem e que a DDM tem essa proposta, né, de ter um trabalho individualizado, uma atenção exclusiva à mulher. E sobre a formação dos agentes públicos de segurança, como a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, existe uma formação? Porque também creio que deve ser importante, né, que eles possam atuar de uma forma, como é na Delegacia da Mulher, mas naquele relacionamento abusivo. Existe uma formação com relação à GCM e os policiais militares? Sim, existe sim. E, inclusive, eu queria parabenizar aí a GCM de Ribeirão Preto, que temos a Patrulha Maria da Penha. Isso, que também é uma coisa... É uma conquista, tem, né? é uma grande... É mais uma conquista da luta dessas mulheres e desses movimentos que nunca descansaram em prol dessa causa. Queria aqui mandar um grande abraço a todas as mulheres GCMs e, na pessoa da Girley, quero cumprimentar a todas. Que maravilha. Um grande abraço a Girley, lá o Edson, comandante, e toda a Guarda Civil Municipal aqui de Ribeirão Preto, que presta um relevante serviço. E precisava ter mais guarda, né? Vamos colocar também nessa questão que é importante. Bom, e sobre o Conselho da Mulher, que vocês são representantes, para quem está em casa não conhece, como funciona, as reuniões são abertas, o que é deliberativo, é consultivo? O Conselho da Mulher de Ribeirão Preto é deliberativo, ele funciona de maneira paritária entre o poder público e a sociedade civil. Eu estou há 10 anos no Conselho da Mulher, atualmente como presidente. A cada 2 anos muda o poder. 2 anos é da sociedade civil, nos outros 2 anos é do poder público. Então, isso é importante, essa troca de poderes, para que a gente possa interagir entre todos nós, só que é preciso que fique bem claro. Não temos verba, não temos apoio financeiro, não temos nem sequer um lugar para colocarmos os conselhos da mulher, da diversidade, enfim. Estamos sem a casa dos conselhos, porque no ano passado foi entregue, acho que foi vendida, não sei, e até agora nós estamos procurando uma nova casa para instalarmos os conselhos. Deixar isso bem claro, que o prefeito Ricardo Silva e o secretário Júlio Balieiro estão, sim, buscando um imóvel que seja adequado, porque nós precisamos ter um imóvel que seja adequado, que seja acessível, para que nós possamos, então, colocar os conselhos lá em funcionamento. Por enquanto, funciona de maneira remota, as reuniões são híbridas. De forma remota. Sim, as reuniões são híbridas, porque nós não temos definitivamente um local para fazer as reuniões. Fixo. Mas é um conselho bastante atuante, a prova está aí. 2 varas da mulher, Delegacia da Mulher 24 horas e outros avanços,
como, por exemplo, a questão da socialização das vítimas, socialização dos agressores. Nós estamos avançando nesse caminho. Eu queria também aqui deixar um grande abraço para a Rede Protetiva de Ribeirão Preto, que é um grupo de pessoas envolvidos nessa causa também, que se reúne a cada 2 meses no fórum, com a presença dos juízes, dos promotores e de toda a sociedade civil organizada. E sobre situações que eu, como diretor de escola, já me debrucei também, e às vezes a gente tem casos assim, de meninas que têm uma sexualidade que não é aceita pela família, e a mãe coloca para fora de casa. Existe um acolhimento nesses casos, também é uma violência contra a mulher. Então, eu tenho, a gente se depara às vezes com situações que, por exemplo, a mãe não aceita a sexualidade da filha, expulsa de casa, e a menina fica na casa de menina, fica na casa de outro menino, na casa de outra família, e são adolescentes, 14, 15 anos. Existe hoje uma casa-abrigo para esses adolescentes? Então, nós temos o Conselho da Diversidade e as pessoas lutam para esse tipo de acolhimento. Infelizmente, é muito aquém das necessidades, não só dessas meninas que têm a questão da orientação sexual, sim, mas também das crianças, mulheres que são meninas que já, sim, são vitimizadas de maneira agressiva nas próprias casas, porque a maioria da violência que ocorre hoje, infelizmente, é dentro dos próprios lares, e nós não temos, de maneira adequada, aqui em Ribeirão Preto, uma forma de acolher essas pessoas. Infelizmente, elas ficam à mercê de parentes, de amigos, de ajudas, de ONGs, inclusive, mas nós precisamos avançar e muito nessa questão. E com relação hoje ao Conselho da Mulher, para a mulher em Ribeirão Preto, quais são os maiores desafios, assim, na opinião de vocês, que são enfrentados aí no cotidiano? Bom, nós tivemos recentemente agora, a nossa Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, e Cláudia está aqui, já também mando um abraço para todas as nossas colegas, não só as membros da comissão, que trabalharam arduamente para acontecer. A conferência já não acontecia há 8 anos, Cláudia? 8 anos? 8 anos sem uma conferência municipal acontecendo para tratar... É uma violência, né? É uma violência, porque nessas conferências nós temos oportunidade de fomentar políticas públicas de direitos para as mulheres, de promoção, sim, à dignidade. Então, assim, nós tivemos 4 grandes frentes, Cláudia? Desde saúde, a economia da mulher, a violência doméstica propriamente dita, onde a população, a sociedade civil pôde participar para trazer, contribuir a sua opinião naquilo que passa no dia a dia, sim, trabalhar, ouvir, onde realmente o clamor precisa ser escutado. Essas mulheres, elas estão vivendo aí, acontecendo, essa luta está acontecendo diariamente. E esses dados chegam para nós e a gente traduz isso em legislação. Então, em propostas legislativas, nós tivemos aí várias propostas lindas sendo desenvolvidas, fruto da conferência. E aí, o que eu te falo de desafio que nós temos? O desafio é sempre esse, Como a Cláudia bem pontuou, nós não temos verba, é um trabalho que a gente faz a muitas mãos, de correr atrás e de levar a nossa luta de modo que o poder público possa enxergar que é uma luta válida, justa, que precisa da colaboração, e não só da colaboração, da aplicação da obrigatoriedade do poder público em atuar na proteção daquilo que for necessário no que diz respeito às temáticas das mulheres. Sim, perfeito. Então, é complicado, é uma luta constante, Cláudia? Eu queria complementar aqui, agradecer ao Sindicato de Servidores Municipais, foi o nosso grande parceiro financeiro para a nossa conferência, porque sem o apoio financeiro da sociedade civil, nós não conseguiríamos realizar a conferência. A Câmara Municipal, que nos emprestou o espaço, e foi uma luta grande. Faz 8 anos que não tem uma conferência. 2 gestões, E justamente as 2 gestões do último governo não fez. Bom, mas aí a gente tem que deixar bem claro que elas são chamadas pela Nacional. E aí eu quero agradecer ao presidente Lula, que criou, sim, o Ministério das Mulheres e que proporcionou novamente as conferências acontecerem. Agora, quero deixar aqui a minha nota, meu repúdio, em nome do Conselho da Mulher, e creio que de todas as mulheres de Ribeirão Preto e
da região e, por que não dizer, do estado de São Paulo, porque o atual governador do estado definiu fazer uma conferência online. Online? Senhoras e senhores, o maior estado da nação, o estado mais rico da nação, com a quantidade imensa de municípios, a maioria nem conseguiu realizar sua conferência, a maioria Online. não tem descaso, Conselho da né? Mulher. Então, é preciso que fique muito bem claro, não se trata apenas de questão de verba, trata-se de uma política pública implantada para acalar os direitos das mulheres. Então, deixo aqui o meu repúdio em nome de todo o Conselho da Mulher, de todas as mulheres do estado de São Paulo. É inadmissível que o maior estado da nação não invista em uma conferência que vai trazer tanto benefício. Claro. E a escalada da violência contra a mulher, ela é clara. Ela está aí em estatística. Eu queria deixar bem claro uma coisa para vocês. As estatísticas, por exemplo, a única estatística que é real é o feminicídio, porque não tem como escapar da estatística. Quando o fator morte ocorre, então ele entra para a estatística. Sim. Mas é muito subdimensionado, é muito subnotificado. A quantidade de violência que nós mulheres sofremos todos os dias e que não são notificadas, muitas das vezes as mulheres, como falou a Nayara, tem 5 tipos de violência. Muitas vezes as mulheres nem identificam que elas estão sendo Nem têm consciência, violentadas. né, dessa violência. Elas não têm consciência. E a grande maioria são meninas, são crianças. Isso é um absurdo, isso não pode continuar e nós precisamos muito falar sobre isso. E um estado como São Paulo jamais poderia ter ficado fora Sim. dessa discussão, desse debate e dessa criação de leis que possam proteger e garantir os direitos de vida de todas as mulheres. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Nós temos outro bloco, mas sintam-se à vontade para vir aqui, para falar da pauta. Agradecer o Sindicato também dos Servidores Municipais, que desempenha. Um abraço para a Jacira, que a gente conhece, o Valdir, e a toda a diretoria do sindicato está muito comprometida com as causas sociais aqui da nossa cidade, que vai além do funcionalismo público. Então, isso é importante. Sai, né, da esfera do funcionalismo público e a prova é isso, né, Cláudia? Você está aqui falando de questões da mulher, você também, Nayara. E eu agradecer mais uma vez e colocar à disposição uma mensagem final, cada uma, para poder falar aí, né, para essas mulheres que nos assistem e que precisam de um apoio aí, né, no momento de dificuldade, ou até para poder se inteirar, né, do conselho, participar. Eu queria dizer para todas vocês que estão nos ouvindo aqui, que não se calem, que vocês não estão sozinhas. Nós estamos juntas, unidas nessa causa, e é preciso que haja a denúncia. Eu costumo dizer que, hoje em dia, as mulheres morrem mais do que no século passado. Sabe por quê? Porque hoje a gente ousa ir embora. Hoje as mulheres não aceitam mais ser objeto dos homens. Hoje elas simplesmente vão embora. Na maioria das vezes, as mulheres que são mortas são ex-mulheres, por ex-parceiros. Quando eles não aceitam mais perder a mulher como objeto. Exato. Quando elas deixam de ser mulheres deles, olha que coisa, né, arcaica. Nós não somos mulheres deles, nós somos mulheres nossas. Pelo nosso direito de existir, eu digo para vocês, uma não solta a mão da outra. Perfeitamente. Estamos juntos nessa luta. Nayara, agradecer também e sua saudação final. Bom, eu também, reforçando a fala da Cláudia, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento, como bem a Cláudia pontuou, de ruptura do poder do patriarcado. Então, a mulher, nesse momento, ela se viu dona de uma autonomia. E, ao tocar nos direitos de quem sempre esteve no domínio, na totalidade da nossa existência, isso fere, e aí a gente mexe em um vespeiro. Então, o que eu quero dizer é que, assim, essas violências que estão acontecendo, de modo velado ou não, explícitas ou não, elas já vêm acontecendo e é necessário que cada vez mais a gente se posicione, cada vez mais a gente denuncie, a gente se coloque, a gente eduque essa masculinidade tóxica para fazer filhos, homens melhores, amanhã pessoas e cidadãos que vão respeitar a sociedade, que vão respeitar as mulheres enquanto dignas de direito. Então, é mexer em algo que vai além. A violência, ela é uma ponta do iceberg, mas a violência ela começa a acontecer muito antes disso. Então, eu quero que a mensagem da propagação do direito da mulher existir e ser, e ocupar e pertencer,
ele esteja no cerne, e a gente lute por isso, a gente ocupe, a gente incomode, nós temos direito à fala, a pertencimento, a ocupar lugares, a cargos, e etc. Então, é essa luta também que a gente se encabeça para tomar cada vez mais proporção de força. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Grande abraço, conte conosco, nós estamos todos juntos nessa. Eu que agradeço por essa aula, a todo o nosso público, né, que nos acompanha. E agora nós temos o próximo bloco, vamos falar aí de uma denúncia aí gravíssima envolvendo uma determinada religião. Então não saia daí, que Ribeirão Movimento também é denúncia e é, claro, esclarecimento. Então, daqui a pouquinho. Obrigado, meninas. Voltamos com o Ribeirão em Movimento. Agora vamos falar de uma situação que envolve ex-testemunhas de Jeová, né? Uma religião que está no Brasil há muito tempo. E eu estou com ele direto de Brasília, que acompanha um julgamento do STF sobre essa situação. Ele é ex-testemunha de Jeová, o Ian Christian Silva Rodrigues, que também, né, vem denunciando com outros aí a questão da desumanização de quem não é mais testemunha de Jeová, onde eles alegam que a família que continua indo na religião não pode mais ter contato com quem não é mais. Né? Inclusive, denunciam o fato de crianças morrerem por não poder ter transfusão de sangue e muitas outras questões. Ele está diretamente lá de Brasília, está lá no STF, e por isso que a gente vai entrar em contato agora com ele aqui para poder explicar melhor sobre essas questões aí que envolvem essas denúncias, né, das testemunhas de Jeová. Tudo bem, Ian? Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouco. Tudo bem. E conta um pouco para a gente. Você está aí em Brasília, acompanhando um julgamento do STF que envolve essas denúncias que vocês vêm fazendo, é isso? Isso. Na verdade, o STF já julgou as testemunhas de Jeová tem mais de um ano, né? E daí o Conselho Federal de Medicina entrou com um recurso no STF para derrubar o que foi aprovado, né, há um ano atrás, que foi que as testemunhas de Jeová ganharam o direito de fazer tratamentos alternativos pelo SUS, só que não ficou acertado muitas coisas, né? O valor que ia ser gasto do Estado brasileiro, os médicos iam ser responsabilizados ou não caso testemunhas de Jeová morressem. Então, o Conselho Federal de Medicina entrou com essa ação para pediu anulação, né, do que foi aprovado há um ano atrás, e é por isso que estamos aqui, mais uma vez nesse ano, né, para estar ao lado da justiça, estar ao lado das pessoas que tanto sofrem, né, por conta dessa religião que destrói tantas famílias, e estamos aqui para dizer que somos a favor de um tratamento de saúde único para todos os brasileiros, e que não um que tenha mais que o outro, como as testemunhas de Jeová querem, né? E fala pra gente, Ian, você foi testemunha de Jeová por quanto tempo e por que hoje você está nesse movimento com inúmeras denúncias à religião Testemunha de Jeová? O que fez a você esse período como Testemunha de Jeová? O que causou para a sua vida? Maravilha. Então, eu nasci, infelizmente, dentro das Testemunhas de Jeová. Quando eu nasci, meus pais já eram, né, dessa denominação, e aonde eu permaneci até os meus 16 anos, né? Que decidi sair por conta de várias questões erradas que eles cometem lá, a liderança, inclusive a questão de proibição de transfusões de sangue, a questão de permitirem criminosos, abusadores ficarem lá e não denunciarem à justiça, e daí eu saí. Só que eles têm essa regra lá dentro de que quem sai deve cortar totalmente o contato, inclusive familiares. Essas regras estão institucionalizadas nas próprias revistas deles. Então, quando eu saí, infelizmente, por ordem da liderança, meus familiares, meus pais e tudo, cortaram relações comigo, contato, porque eles acham que eu sou um inimigo de Deus e que tem que manter a pureza da organização e por isso que não pode ter contato comigo, lamentavelmente.
E você, a sua família ainda frequenta a religião? Sim, felizmente sim, eles não saíram, estão lá fanáticos cada vez mais, né? E não tem contato, não conversam, muito triste. Então hoje você está, vamos se dizer, sendo ceifado do direito de convívio familiar por uma orientação dessa instituição religiosa. Ou seja, você não pode, não tem contato com seu pai, com a sua mãe, não sei se você tem irmãos também. Como que está a sua relação? Com quem da sua família você pode ter relação? Então, eles orientam que eu posso ter relação com quem nunca foi testemunha de Jeová. Então, na minha família, eu tenho uns primos, uns tios que nunca foram, e nós conversamos, mas também muito restrito. Por quê? Porque essa regra deles é tão cruel que até os meus parentes, familiares que nunca foram, eles têm medo de ter contato comigo e eles têm contato comigo às escondidas, né, digamos assim, porque eles têm medo de sofrer a mesma repressão que eu sofro. E você não é o único nessa luta sua, Ian. Tem mais quantos ex-membros que estão aí se somando aí a essa luta de vocês? Fizeram um ato em São Paulo também, agora estão aí em Brasília. Quantos, você já conseguiu identificar quantas pessoas estão passando por essa situação que você passa hoje? Claro. Então, o nosso movimento de ajuda às vítimas das Testemunhas de Jeová, surgiu há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, né? Porém, bem antes disso, desde que essa religião está no Brasil, ela faz esse tipo de norma consequentemente, muitas vítimas são feitas, né? Lamentavelmente. Porém, só no nosso movimento, nós temos mais de 500 vítimas dessa mesma situação, porque eles fazem isso com todos, não é só comigo, é com todos que saem, eles orientam esse tipo de preconceito, muito triste. Mas diante dessas condutas, né, que vocês avaliam, e obviamente é algo muito cruel, qual medida vocês pretendem tomar como grupo, como coletivo, porque é uma religião, né? Eles têm essa norma interna. Como que você vai fazer? Essa é a minha dúvida também. Como que você vai fazer para tentar tipificar isso criminalmente, que o Estado brasileiro intervenha nessa questão, porque tem a questão da liberdade religiosa? Como que vocês resolvem essa questão? Então, nós já temos algumas ações ingressadas no Ministério Público sobre essa questão, inclusive, mas a gente já sabe, nós já ingressamos também com advogados particulares, e quando chega no tribunal eles falam, não, mas nós temos a liberdade religiosa, a gente pode fazer isso. E daí fica aquele conflito, né, na lei, porque eles realmente têm como religião essa liberdade religiosa, mas até onde vai essa liberdade religiosa? Inclusive nós estamos aqui hoje no STF, mas amanhã vamos tentar uma reunião com deputados no Congresso Nacional, porque é preciso criar na lei brasileira, na Constituição, uma emenda, inclusive, para colocar um limite. O que é liberdade religiosa? A partir de qual limite não é mais liberdade religiosa? Esse limite não existe ainda na Constituição brasileira. Muito triste. Mas nós estamos aqui, nosso movimento, lutando para que eles coloquem, sim, isso no plenário, votem, coloquem esse limite, né, na lei, para que possamos enquadrá-los criminalmente na justiça. Existe outro país, porque a Testemunha de Jeová está em todos os países praticamente. Em outro país, existe alguma legislação que coíbe essa prática? Vocês têm conhecimento? Sim, com certeza. As Testemunhas de Jeová já foram banidas e sancionadas de vários países, né? Eles já foram, de cabeça assim que eu consigo lembrar, que eles já foram banidos da Rússia, da China, da Austrália, e países que eles são sancionados por conta disso, por conta dessa regra deles extremista. Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Canadá. Então, o mundo inteiro acha isso um absurdo. Aqui no Brasil, o nosso trabalho é fazer isso também. Nós não somos contra nenhuma religião,
Nós não queremos que eles saiam do Brasil, que eles sejam expulsos, nada disso. A gente só quer que eles adequem essas doutrinas conforme os direitos humanos que a gente tem aqui no Brasil, que, infelizmente, essa doutrina deles fere os direitos humanos. Entendi. Bom, nós estamos aqui com um tempo um pouco curto. Nós queremos depois trazer você novamente no programa para poder falar mais sobre esse assunto, com mais tempo, né, que você possa talvez estar num local também mais adequado, aí você está, né, num campo, né, que às vezes a conexão pode ter algum problema também, mas desejamos aí, né, todo o movimento sucesso, que ninguém seja, de certa forma, aí, né, banido do seio da sua família, independente se for liberdade religiosa ou não, mas creio que isso também não seja, né, não estou falando de religião aqui, mas algo que se coaduna com o cristianismo, né, que é totalmente o contrário disso, que você tem que aceitar todas as pessoas, né, abraçá-las, sim, colocar no lugar dessas pessoas, porque se você se coloca no lugar do outro, ama o próximo como a ti mesmo, não é amar aquele que é igual a mim, inclusive é amar o que considera-se inimigo da gente, né? E hoje, pelo que você me fala, né, acontece de fato isso, eles estão até contra o mandamento de Cristo, vamos falar a verdade. Então, Ian, queria agradecer a sua presença, sei que sua agenda está corrida, mas retorne no programa para falar como que foi essa agenda na STF num próximo momento. Estamos aguardando você. Opa, muito obrigado. Pode deixar. Agradeço muito pelo convite, pela participação. Pode deixar que um momento oportuno depois a gente combina assim. Perfeitamente, agradecer ao Ian, ex-testemunha de Jeová, está lá em Brasília acompanhando o julgamento de uma ação que envolve aí essa religião, que segundo ele e vários outros passam por dificuldades de relacionamento com a família depois que saem da religião. Nós estamos chegando ao final do programa, queria agradecer a sua audiência. Fique agora com a TV APOESP, com as últimas notícias do Magistério Paulista, com nossa queridíssima deputada estadual, professora Bebel, e segunda vice-presidenta, e também com a TV Udemo, com as últimas notícias aí para os diretores, diretoras, para o Magistério em geral, com o Chico Poli. Até o próximo programa, obrigado aí pela sua audiência mais uma vez. Até lá! No programa de hoje vamos ver momentos de destaque da 12ª Conferência de Mulheres da APOESP, um alerta para os casos de violência contra as mulheres e uma experiência imersiva na questão climática. Acompanhe com a gente. A 12ª Conferência Estadual de Mulheres da APOESP, realizada na última semana de julho na cidade de Águas de São Pedro, discutiu temas relevantes para toda a categoria. A questão da emergência climática foi o ponto de partida escolhido pela organização do evento para nortear todas as discussões. O presidente Lula costuma dizer: debater transição ecológica, meio ambiente, não deve ser e não pode ser uma pauta da universidade, nem só do estudante. É verdade que a universidade pensa em ciências e tecnologia. Mas verdadeiro é também que quem leva para a rua a pauta, da onde quer que seja, são quem? Os trabalhadores e as trabalhadoras impactadas pela falta de uma política de emergência climática. As mudanças climáticas não estão retratadas apenas em estudos científicos. Elas podem ser sentidas por você quando uma enchente afeta o seu bairro, quando um período de seca interrompe o seu consumo de água ou até compromete o fornecimento de alimentos que chegam até a sua mesa. É por isso que a APOESP faz questão de trazer esse tema para os eventos da categoria. Há 17 objetivos a serem cumpridos, né? Que é pelo desenvolvimento sustentável. E eu, quando debatia que eu fui candidata a prefeito ano passado, e às vezes no debate eu deparava que a palavra sustentabilidade, ela lidava só com, tipo o seguinte: não, eu vou dar sustentabilidade, vou garantir cesta básica, vou garantir isso. Eu falei, tá, mas a sustentabilidade da qual eu falo, ela tem um tripé. Ela passa pelo social, pelo meio ambiente e também pelo econômico.
ela não é uma questão de dar políticas para nós. É garantir como política de Estado ao nosso acesso, né, a ter, sim, direitos sociais atendidos. Quais? Saúde, educação, moradia de qualidade e não pardieiros ou cortiços, como fazem com a população pobre e negra da periferia, que está lá, eu não vou usar o termo segregado, mas que está lá por força de não ter condições de morar em um ambiente digno, em uma casa de verdade. O evento também abordou temas relevantes como saúde, racismo, assédio moral e outros que impactam a categoria. A questão das doenças, né, mentais, o psicossocial. O Estado não tem... Temos a questão do IANSP, o Estado hoje, a metade da categoria são categoria O. O Estado não está absorvendo no IANSP. Isso acarreta problemas enormes, né? Nós temos cobrado, o Estado tem criado aí uma verba complementar, né, no SUS paulista. Nós queremos investimentos no IANSP. Tantos outros debates que ocorreram nessa conferência, é difícil você escolher um. De tantos ataques que nós temos sofrido pela extrema-direita, e isso tem aumentado em uma série de ataques da categoria, do ponto de vista de jornada, do ponto de vista da violência, do assédio e do adoecimento da categoria. Nós temos poucas oportunidades para debater as pautas das mulheres. E nesse período onde houve um grande retrocesso na sociedade, nas pautas das mulheres, aumentou a violência, o desemprego, as agressões, se faz necessário que a APUESP, como um sindicato que é majoritariamente de mulheres, traga esse debate para dentro da sociedade, para dentro do sindicato. Nós tivemos aqui credenciadas mais de 350 delegadas de todo o estado de São Paulo. E essa representação é muito importante para nós, para que a gente brote nas diversas regiões toda essa discussão, continue reafirmando os pontos que a APUESP sempre defendeu e vai continuar defendendo. É um encontro maravilhoso, né, que nós vamos colocar a nossa situação, a nossa pessoal que barra muitas mulheres, então a gente quer colocar cada dia mais a situação, mostrar que as mulheres têm que ser mais valorizadas do que nós somos. Após 2 dias de debates intensos e produtivos, ficou decidido que vários pontos da pauta serão retomados e ampliados no Congresso da APUESP, que será realizado em setembro. Nós tratamos também da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que é a Conferência Nacional que será realizada em setembro agora também. Então nós transformamos também para tirar as nossas delegadas que estarão em Brasília. Recentemente, a mídia noticiou mais um caso bárbaro de violência contra uma mulher. Um ex-jogador espancou a namorada com 60 socos dentro de um elevador. A gente sabe que para reduzir essas ocorrências é preciso combater a desigualdade de gênero na sociedade. E existem atitudes que você e todos nós podemos tomar para mudar essa realidade. Aqui vão algumas dicas. Participe de campanhas de conscientização. Promova o conceito de igualdade de gênero em sala de aula e com seus filhos também. Valorize os instrumentos legais de proteção, como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Se você for vítima ou está recebendo ameaças, não se cale, denuncie. Use o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia. Em caso de emergência, ligue imediatamente para a polícia pelo número 190. Procure também atendimento médico e psicológico. Agora, se você souber de algum caso de violência, não se omita. Você também deve denunciar pelo Ligue 180. E muito importante, ofereça apoio à vítima sem fazer julgamentos. Escute o que ela tem a dizer. Toda mulher merece respeito. E enquanto existirem pessoas que não entendem essa regra básica, não podemos descansar. E se o futuro do planeta estivesse em suas mãos? Na exposição O Desafio de Carbônia, o Museu Catavento transforma ciência e ficção em uma missão interativa, convidando o público a tomar decisões cruciais para salvar ou condenar um mundo à beira do colapso ambiental. Bom, a exposição é uma experiência imersiva, onde você mergulha na questão climática que o planeta está passando. Ela começa com um documentário
que conta a história do uso da energia pelo homem, que é o uso da energia que tem as consequências ambientais mais importantes. Depois, as pessoas que assistem passam por uma experiência de um jogo num planeta criado para você poder testar as suas decisões com relação à produção de alimento, água, energia, comunicação e as suas consequências ambientais. Nesse jogo, você tem 8 nações e você vai trabalhando os recursos dos biomas e os recursos dessas nações para atender as necessidades de cada nação e avaliando as consequências. Então é um jogo que não tem resultado ou melhor resultado ou quem ganha. Não é um jogo que se ganha, é um jogo que se cria uma situação do planeta que você acha que é a melhor sob o seu ponto de vista. Carbônia é uma palavra que tem origem grega, né? Em carbon, que é carvão, e ia, que é um sufixo que identifica pátria, ou nação, ou a terra, né? Então o projeto chama A Terra de Carbônia. E o nosso planeta Terra é a terra onde o carbono é a razão de tudo relacionado com a vida. Nós somos feitos de carbono. A imersão é uma forma de envolvimento das pessoas. Então é muito diferente você jogar no computador um jogo ou assistir um filme na televisão. Quando você entra na imersão, você é como que trabalhado todo o seu conteúdo, o corpo, as emoções, os sentidos, e isso faz com que as crianças se envolvam, que os adolescentes se envolvam e que os adultos também se envolvam. E a partir daí você cria o ambiente para poder explorar esse conhecimento posteriormente numa plataforma digital, que tem toda a parte de informação, orientação para os professores, como também aproveitar o filme e entender melhor toda a problemática que a gente trata neste projeto. Professores e alunos, venham passar por essa experiência imersiva que vai provocar em vocês o desejo de discutir, de avaliar e de propor soluções para o nosso planeta. É muito importante entender que este é um projeto que tem desdobramentos na escola. E na escola você vai poder jogar em grupo, vai poder jogar de forma individual, vai poder tratar de cada uma das questões hoje que são questões fundamentais para o futuro da Terra. E o programa de hoje fica por aqui. Para saber sobre as últimas notícias da educação pública no estado de São Paulo, acesse o portal e as redes sociais da APUESP. Até a próxima semana. Olá, estamos aqui hoje com o professor Luiz Gonzaga, da UDEMO, para saber como andam as coisas na rede estadual de ensino paulista. Bom dia, professor. Bom dia, Carolina. Agradeço o convite e vamos conversar sobre a situação caótica da rede estadual de ensino paulista neste ano de 2025. Vamos lá. Professor, o que me diz sobre o ensino nas escolas da rede estadual como um todo nestes tempos do FEDER? Diria a você que vai de mal a pior, desde os anos iniciais no ensino fundamental ao ensino médio, com a tal Escola do Futuro do empresário Renato Feder. Que coisa, professor, de mal a pior. Por que me diz isso? Olha, diante das modernosas tecnologias introduzidas pelo secretário, nada funciona na rede cujos alunos estão aprendendo lhufas, desde que esse infeliz assumiu a secretaria. Não para melhorar a educação do Estado, mas ganhar muito dinheiro com suas plataformas digitais, acrescentando alguns milhões ao patrimônio pessoal do FEDER, que já chega a quase 2 bilhões de reais. Alunos aprendendo muito pouco. Me dê detalhes sobre essa temerária afirmação. Você acha que existe aprendizagem num sistema dirigido pelo FEDER, no qual os alunos vão passando de ano para ano, automaticamente, sem dominar conhecimentos básicos das diversas disciplinas, normalmente em língua portuguesa e matemática? Professor Luiz, eu não entendi. Passando de ano sem saber, como assim? Pois é. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, vige o tal sistema de ciclos, no qual são estabelecidos os objetivos a serem atingidos no final do 9º ano, ao longo do qual não há retenção dos alunos, mesmo aqueles que apresentam precário aproveitamento. Diria a você que nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, no qual ocorre o processo de alfabetização,
que os primeiros conhecimentos de matemática, história, geografia, com bons professores, alfabetizadores, que não é tão comum na rede pública, os alunos não percebem um sistema de avaliação que implique retenção ou aprovação. Esse problema começa a aparecer entre o 6º ao 9º ano, quando aumenta o número de professores e as disciplinas e o ensino se torna mais complexo e exigente para professores e alunos, estes já entrando na adolescência. E você já sabe que neste estágio da vida dessa molecada, vai ela se tornando cada vez mais contestadora. Professor, o senhor que convive cotidianamente com esse pessoal, acha que esse momento influencia o comportamento deles? Mas você não tenha dúvida, influencia demais, sob todos os aspectos. E é preciso a gente ter muito cuidado para se relacionar com eles. O professor que não souber conduzir muito bem esse relacionamento poderá sofrer todo tipo de incompreensões de seus alunos, muitos dos quais poderão ser cruéis com aqueles que não conseguirem se posicionar ao agrado deles, seja por darem aulas desmotivadoras, não terem um bom diálogo com a classe, entre outras relacionadas à aparência pessoal do mestre, que provocam todo tipo de preconceitos de certos grupinhos, transformando a vida desses professores insuportável na sala de aula. Nesse sentido, já vi muitos colegas inexperientes abandonarem não só a escola, como a própria profissão, por sofrerem todo tipo de humilhações. Isso quando não são agredidos física e moralmente. O senhor se referiu ao relacionamento comportamental professor-aluno e, do seu ponto de vista, como vai indo a aprendizagem num clima como esse? Bem, o que expliquei anteriormente agrava ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. Não se esqueça que estamos sob a égide da tal Escola do Futuro, do secretário Feder, na qual o trabalho do diretor e dos professores se encontra assediado de todas as formas que se possa imaginar. A parafernália tecnológica imposta às escolas com as tais plataformas digitais tirou-nos toda e qualquer autonomia para levarmos adiante o que pretendemos desenvolver com nossas classes. Não conseguimos mais elaborar nosso projeto pedagógico, pois tudo que já vem pronto através das plataformas digitais, por meio dos slides, contendo as aulas que obrigatoriamente devemos desenvolver em nossas aulas, num espaço de tempo determinado pela SEDUC, quase sempre impossível vencer, de tal maneira que muitos conteúdos ficam incompletos. Sequer conseguimos avaliar corretamente nossos alunos, uma vez que 1/3 dessas avaliações são realizadas pela tal prova paulista, qual é digital. Consta de um certo número de questões colocadas nos micros pela SEDUC, nos quais os alunos praticamente podem pesquisar livremente as respostas. De nossa parte, só sabemos que são questões cujos conteúdos estão nos slides. Todavia, sobre essas provas, apenas recebemos resultados dos acertos numéricos do aluno, com as respectivas notas. Os conteúdos desenvolvidos em nossas aulas correspondem a 30% da avaliação bimestral, cujos restantes 30% da prova paulista e os 40% com trabalhos aleatórios, tarefas de casa, pesquisas nos micros, uma vez que essas tarefas também são digitais, de acordo com um instrumental criado pela SEDUC, que pouco acrescentam ao conhecimento dos discentes. Concluirão a avaliação bimestral. Tudo isso para fazer de conta que os alunos estão aprendendo. Do que resulta a precarização do aprendizado do alunado, não é verdade? É o que está acontecendo na rede, acrescidos de outras medidas tomadas pela SEDUC, aprofundando ainda mais nossos problemas educacionais, quando o secretário exige o atendimento às suas pretensas metas de difícil atingimento em razão das péssimas condições de trabalho decorrente, repito, da falta de autonomia sempre nos negada. Professor Luiz, e o que acontece quando o professor não consegue atingi-las? Bem, diante de esdrúxula avaliação da SEDUC, o secretário vem demitindo professores categoria O, diretores designados, afastando os efetivos. Até mesmo dirigentes regionais, cujas escolas estão sob sua jurisdição, não atingiram as tais metas
afastados da função. Essas demissões e afastamentos já somam milhares de profissionais. No caso de professores, tenho observado na escola que trabalho dificuldades na reposição deles, o que significa alunos sem aulas em diversas disciplinas. Isso sem dizer que há falta de professores desde a atribuição de aulas. Soube de casos que em certas escolas o ano letivo fechou sem professores de várias disciplinas, bem como nossos alunos estão sendo aprovados automaticamente. O problema está resolvido. Me lembro que alguns alunos meus reprovados ao final do ano pelo conselho de classe surgiram misteriosamente no ano seguinte sem conhecimentos para seguirem os estudos. Afinal, professor, por que o secretário Renato Feder age dessa maneira? Como o secretário não consegue viabilizar sua trevosa política educacional, busca jogar os profissionais aos leões, ou seja, convencer a opinião pública de que a rede estadual é composta de professores e gestores preguiçosos e incompetentes. Com isso, procura livrar-se da responsabilidade do fracasso de suas propostas pseudo-educacionais, que tem levado quase à falência a rede pública estadual de ensino. Não fosse o trabalho de diretores e colegas tentando corrigir como podem as barbaridades impostas à rede com tais plataformas digitais, provas paulistas digitais, fraudulentas medidas ligadas à frequência do alunado, na qual diretores e professores são obrigados a marcar presença para os alunos ausentes. As tais Olimpíadas de Matemática, nas quais os alunos respondem questões simplórias, normalmente em matemática, na qual eles não conseguem entender as 4 operações respondidas em casa ou ensinadas pelos professores durante as aulas, sem que consigam entendê-las. O curioso é que mesmo aqueles alunos que não dominam recebem medalhas. Pode. Quer dizer, então, que eles vão avançando do ensino fundamental para o ensino médio sem os conhecimentos básicos? Esses conhecimentos não são cobrados no Saresp? Quero deixar claro para você o seguinte: nós até poderíamos contornar esse problema se pudéssemos ter tempo disponível para trabalhar essas deficiências. Mas acontece que não temos tempo suficiente para concretizá-los, pois, como já disse, não conseguimos completar os slides das plataformas. E são tantas interrupções das aulas para atender às demandas tecnológicas do FEDER que estamos longe de conseguir os reais 200 dias letivos. Basta você observar o calendário anual imposto à rede. Aulas de recuperação, das quais não se sabe o que reparar, Olimpíadas com resultados suspeitos, planejamentos que não levam a nada, prova paulista que não mede coisa alguma, Saresp no qual o professor interpreta as questões para os alunos resolverem-nas e mesmo assim os resultados pífios, simulado para as avaliações do SAEB, no qual, mesmo preparando os discentes para o evento, os resultados não são dos melhores, dadas as deficiências acumuladas desde os anos iniciais do ensino fundamental ao final do ensino médio, entre outras interrupções que não nos permitem completar o programado. Aulas mesmo que é bom, ficamos devendo. E não por culpa nossa, como você vê. Veja você, esse calendário, quantas interrupções de aulas existem nele para atender atividades supérfluas. Pelo que você está nos contando, as vítimas são os alunos, não é verdade? Do ponto de vista da pouca aprendizagem dos alunos, não resta a menor dúvida de que, apesar do nosso trabalho, sempre truncado pelas propostas modernosas do FEDER, infelizmente o futuro deles está comprometido. Esses fatos explicam muito bem a desmotivação e o desinteresse que os alunos vêm apresentando. Eu e colegas conversando, temos observado esse problema quando dialogamos com eles, com os alunos. Particularmente, busco alertá-los do futuro que os espera sem os conhecimentos necessários. Estimulo-os a estudarem mais, participarem do Provão Paulista do Enem,
A maior parte deles dizem não ter interesse sobre ambos. Dizem que no futuro vão se virar. Veja você a que ponto chegamos com essa tal educação do futuro do FEDER, que não é nem educação, muito menos do futuro. Enquanto o FEDER goza seus bilhões, muitos de nossos alunos poderão viver suas precariedades pelas deficiências educacionais produzidas por um projeto falido de educação. Professor Luiz, o que fazer então diante desse quadro tenebroso? Já deveríamos ter reagido a tudo isso há muito tempo, mas parece que há uma letargia de nossas lideranças no que diz respeito a essa questão. Todavia, estamos sendo obrigados a engolir tudo isso, temerosos das represálias permanentes do secretário, disposto a quaisquer maldades e perseguições aos educadores que não rezarem pela sua malfadada cartilha. Por tudo isso, enquanto o FEDER continuar à testa da secretaria, não há perspectiva da recuperação da educação na rede pública estadual. Quem poderia resolver o problema seria o governador. Mas como ele não prescinde dos financiamentos do FEDER e seus parceiros nas suas campanhas eleitorais, ficamos de pés e mãos atados para reagir a esse estado deletério de coisas. Mas as eleições estão chegando e o Tarcísio talvez perceba a burrada de deixá-lo no cargo por mais tempo. É a esperança que nos resta. Professor, as autoridades não percebem esses escândalos? Olha, elas percebem, mas como todo bom político enganador, estão se lixando para a educação pública. É por aí. Pois é, professor, o seu relato é tenebroso e preocupante. Muito obrigada e tenha um bom dia. Obrigado, Carolina. Mas eu que agradeço por ter a oportunidade de expor a realidade da rede pública paulista. Um abraço e até a próxima.